Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Mais uma vez te agradeço, meu irmão, minha irmã, por nos acolher em sua casa, neste momento tão especial, quando fazemos a partilha do pão da palavra. Este é o pão que alimenta o nosso espírito, que alimenta a nossa alma. E nós precisamos, todos os dias, caminhar em direção àquilo que nos orienta a palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, somos convidados, interpelados pelo Espírito de Deus a ter um coração aberto, um coração generoso, para acolher aquilo que Ele tem a nos dizer no dia de hoje. Por isso te convido humildemente, abra o seu coração. Vamos juntos escutar a palavra de Deus e permitir que esta palavra cresça e frutifique em nossa vida. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esdrom. Esdrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Jobede de Rute. Jobede gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobatel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos já nos aproximando do Natal do Senhor. E este trecho do Evangelho que nós ouvimos, que é uma longa lista de gerações, que nós chamamos de genealogia. O que tem a nos ensinar esse trecho do Evangelho de Mateus que nós terminamos de ouvir? Só para contextualizar, este é o trecho que abre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, bem como os outros evangelhos, procuram nos dar algumas formas de compreender a identidade e a origem de Jesus. Os evangelistas querem explicar quem é aquele que foi crucificado e que ressuscitou.
E é natural que a gente se pergunte pelas nossas próprias origens. Com Jesus não foi diferente. É isso que o evangelista quer nos ajudar a refletir. Qual é a origem de Jesus? Quando a gente descobre a nossa origem, a gente sabe distinguir melhor qual é a nossa verdadeira identidade. Por isso, o objetivo dessa longa lista de gerações, que a gente chama de genealogia, é justamente este: nos explicar qual é a origem e, consequentemente, qual é a identidade de Jesus, quem é Jesus Cristo. E a abertura deste Evangelho já nos diz muito. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Antes de qualquer coisa, vale fazer um comentário que este Evangelho de Mateus é considerado o Evangelho eclesial, justamente porque é um evangelho muito didático. É como se fosse uma grande catequese que nos ajuda a compreender quem é Jesus e qual é o seu projeto. E aqui nesse primeiro versículo a gente já tem elementos muito importantes. A origem de Jesus está ligada a Davi e a Abraão. Ele é o filho de Davi e ele é o filho de Abraão. Embora o próprio Jesus mesmo não utilize deste termo para descrever a si mesmo, filho de Davi, mas esta era a expectativa messiânica de Israel, de que o Messias seria da descendência de Davi e que ele viria para restaurar o reino de Israel. Portanto, Jesus é justamente este Messias esperado. Embora Jesus, como Messias esperado, ele vem com características totalmente diferentes daquilo que era a expectativa de muitos em Israel. Esperavam um rei que fosse forte, dominador, político, com as mesmas características do rei Davi, que viesse para lutar. No entanto, Jesus entra em Jerusalém no dia do seu triunfo, montado num jumentinho. É um rei humilde, que sofre, que entrega a sua vida para nos salvar. Mas o início do Evangelho já apresenta que este Jesus é aquele Messias esperado por Israel. Além disso, o Evangelho diz que ele é o filho de Abraão. Abraão nós conhecemos bem. Abraão é aquele que esperou contra toda humana esperança. E por isso Deus lhe fez uma promessa. Portanto, quando diz que Jesus é o filho de Abraão, significa dizer que Jesus é o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão. Portanto, a origem e a identidade de Jesus é justamente esta. Ele é o Messias esperado e ele é o cumprimento da profecia, o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Por isso, neste tempo do Advento, a gente escuta esse trecho do Evangelho, justamente para que acolhamos o menino Jesus, sabendo qual é a sua verdadeira identidade. Ali, sobre a manjedoura, está justamente o Messias esperado, e naquele pequeno menino, envolto em faixas, está o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Portanto, assim como Abraão, é tempo de renovarmos também a nossa esperança no Messias, a nossa esperança em Cristo. Esperar contra toda humana esperança. Cristo vem e Cristo vem para nos salvar. Portanto, esta longa lista das gerações chega até Jesus, quando diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Esta é a identidade de Jesus. E ainda um último ensinamento deste Evangelho. Cristo, Jesus, assume a história humana. Quando o Evangelho faz este longo relato das gerações, é para mostrar que Deus intervém na história do ser humano. É a sua palavra que se encarna. É Deus que se abaixa. É Deus que assume a nossa carne. É Deus que assume a nossa própria humanidade para nos redimir e para nos salvar. Peçamos que esta palavra do Evangelho nos ajude a descobrir todos os dias a verdadeira identidade e a origem de Jesus Cristo.
Tendo escutado e refletido a palavra de Deus, agora queremos nos colocar em atitude de oração. Conversar com o Pai Eterno, na certeza de que Ele sempre escuta a nossa prece, de que Ele sempre conhece as nossas necessidades e que na sua infinita misericórdia procura acolher todas as nossas necessidades. Portanto, te convido, meu irmão, minha irmã, a voltar o seu olhar confiante ao Divino Pai Eterno e fazer a sua oração, a sua prece, a partir da palavra de Deus que terminamos de ouvir. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te pedimos neste dia, tendo escutado a palavra do Evangelho, que saibamos reconhecer pela fé a origem e a identidade de teu Filho Jesus. Ele é o Filho de Davi, porque é o Messias esperado, e ele é o Filho de Abraão, porque ele é o cumprimento da promessa que tu fizeste ao nosso pai na fé, Abraão. Te pedimos, Pai Eterno, a graça de renovar também a nossa esperança em Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Libertador. Te agradecemos por mais esta oportunidade de ouvir a Tua Palavra, meditá-la e procurar colocá-la em prática. Que a Tua proteção esteja sempre sobre nós e que saibamos realizar sempre a Tua vontade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.